Estamos de volta. O assunto de hoje, alvará do Corpo de Bombeiro para condomínios. Você que perdeu o primeiro bloco, volte lá e assiste, porque tem muitas informações importantes. E eu deixei algumas perguntas no ar que a gente vai responder, vocês vão nos responder agora. Washington, primeira coisa, existe uma vistoria para saber se os prédios têm ou não AVCB, ou é sobre denúncia, ou só quando acontece um incêndio ou uma coisa muito terrível, como aconteceu recentemente aqui no centro de São Paulo? A partir do momento que ele passou, venceu aquele documento, o proprietário tal da edificação, ou quem é o responsável pela edificação, ele está correndo atrás. Passou, ele não fez isso, está irregular. Só que a gente não tem uma fiscalização efetiva em cima disso. Tá, mas se tem uma denúncia, vem a fiscalização. Vem a fiscalização. E se acontecer alguma coisa também... E tem multa? Tem. De multa até embargo. Aí isso vai variar de prefeitura. Tá. Prefeitura, tal que o Corpo de Bombeiro, ele não vai aplicar diretamente uma multa. Isso vai ficar a cargo, a maioria dos estados, a cargo do município. Ana Paula, aqui em São Paulo, o que você tem visto a esse respeito? Bom, São Paulo funciona como denúncia. Tá. Denunciou, o bombeiro vem na sua edificação, ele te comunica se o seu prédio estiver irregular, ele te dá 30 dias para você regularizar. Não regularizou, ele volta, dependendo do caso, ele dá mais 30 dias, não regularizou, e aí vai para a prefeitura. A prefeitura já vem com a notificação e multa. Tá? Você sabe se são altos os valores? De 10 a 10 mil unidades fiscais. Tá. Tá? E também tem o caso que, se o condomínio apresentar risco iminente, o bombeiro pode até interditar, e aí sim entra a prefeitura. Então, tudo depende muito dos riscos que o condomínio está exposto. Depende do estado, existem diversos perfis de irregularidade, sim, a gente pode chamar. Mas ele pode interditar automaticamente se estiver apresentando um risco iminente. Quanto tempo, em média, demora para um prédio conseguir a renovação de um AVCB? Tudo depende... AVCB aqui em São Paulo, mas é onde você justamente atua. Tudo depende de como a edificação está, o quanto tempo ela não faz a manutenção. Né? Então, nós pegamos edificações que nós tiramos o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB, em 3 meses, 2 meses. Porque é simples, a gente vai lá, você aprovou a consultoria, vamos até a edificação, damos um relatório técnico, às vezes é uma coisa muito simples, se resolve em 1 semana, 2 semanas, paga-se a taxa para o Corpo de Bombeiros fazer a vistoria oficial, ele foi lá e aprovou. Então, o Corpo de Bombeiros hoje, ele tem um sistema bem informatizado, funciona, né, apesar de estarmos no Brasil, vai realmente depender de como ele está esse condomínio. Respondendo a sua pergunta, depende. Agora, se é um prédio que não tem nem rede de hidrantes, aí fica complicado. Que provavelmente ele tem talvez um AVCB de 20, 30 anos atrás, um alvará lá atrás. Que nem está mais na corporação. Porque tem uma coisa de você, desculpa te interromper, de você não achar me fala um pouco sobre isso. Porque o Corpo de Bombeiros, passado-se muito tempo, sem você... O projeto, né? E eles ensinaram o projeto. Então, o que funciona? Então, antes de você solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros, você tem que fazer um novo projeto. Se não acha o projeto, um condomínio antigo, isso pode acontecer, tem que refazer um projeto. Você tem que refazer Fica o muito projeto. mais custoso e demorado para o condomínio. Sim, porque primeiro você aprova o projeto, para depois solicitar a vistoria oficial. Então, isso demora. E a proposta, você tem que aprovar o projeto, executar o que o bombeiro está pedindo, né, para depois chamar a vistoria oficial. Washington, a maioria das pessoas, os leigos, falam assim, melhor sempre ter uma empresa, porque tem um contato dentro do Corpo de Bombeiro, porque não é só uma parte técnica, tem uma parte política. Existe realmente isso? Eu estou há 14 anos na área, então antigamente, quando eu comecei, se escutava mais isso. Hoje em dia, você raramente escuta uma coisa ou outra tal. O que eu vejo muito é muito miticismo em cima disso. Sim. Existe muita, e isso dá um jeitinho, mas às vezes nem é um jeitinho, o camarada fez conforme as normas, mas até para puxar alguma coisa para ele falou, não, é que eu consegui dar, mas é uma coisa, porque as pessoas leigas não entendem muito, então... Ele usa disso. Usa disso para ele ganhar ponto para ele. Eu posso complementar, lógico, que eu acho que é bastante importante o que acontece aqui em São Paulo. Quando nós desenhamos um projeto contra incêndio, então nós usamos o decreto
pertinente à data de nascimento daquela edificação, Sim. ou seja, quando ela foi construída. Isso são anistias. Então, é muito importante você contratar uma empresa, um profissional capacitado, porque ele pode te isentar honestamente, Sim. de várias obras que você, se você agir por si só ou alguém inexperiente, acaba pedindo, por exemplo, para você tem lá a central de interfones. Você pode usar lá ela, dependendo da altura, tá? Então, às vezes ele vai lá e coloca para você colocar a central de alarme. Ele até economiza pelo conhecimento dele. Ele economiza logo no projeto, então, e o profissional capacitado também, ele consegue, às vezes, através de decretos, através de normas, driblar um pouco o Corpo de Bombeiros, fazer uma FAT. A FAT é um formulário de atendimento técnico, falou assim, olha, você pediu isso, mas podemos, o condomínio tem aquilo, não serve. Então, isso tudo... Existem possibilidades. Existe muitas possibilidades tecnicamente falando. Legal. Em termos práticos? Só para... Lógico, complementar, que eu já peguei edificações que ela estava fora do decreto. Edificações novas, ela estava totalmente fora do decreto. O exemplo era a rota de fuga. A rota de fuga ela tem uma distância máxima que tem que ser cumprida e cada decreto fala isso. Então a edificação estava a mais. O que foi a gente fez foi o seguinte, foi pegar o decreto e falar assim, pô, existe dentro do Corpo de Bombeiros existe uma coisa chamada medidas compensatórias. Então, tipo assim, pô, o meu engenheiro passou lá fora do projeto, passou isso. Eu vou, igual a Ana Paula falou, eu vou entrar com a FAT, falando que extrapolou o que estava no decreto, que a gente vai usar uma medida compensatória ou aumentar um alarme. Mesmo porque tem coisas que um prédio construído você não vai conseguir alterar. Não vai conseguir alterar. Então, a gente passou da norma, então a gente vai usar uma medida compensatória, vai colocar um alarme a mais, uma coisa tecnológica. Permitido pela lei, autorizado. E a gente vai entrar com isso e vai passar por uma banca no Corpo de Bombeiro. Então, por isso que eu quis enfatizar aqui, não é necessário, não é obrigatório uma empresa, nem um especialista para prestar essa consultoria, mas ela é muito útil e muitas vezes diminui custos, né? Sim. Acho que a gente pode falar dessa forma. Isso. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Quais são os principais laudos que são exigidos por ABCB aqui em São Paulo, por exemplo? Eu sei que você tem que ter a brigada de incêndio feita, Sim. tem o laudo do gás. O que você poderia dizer esses laudos? Depende muito da edificação. Tá. Né? Se é comercial, se é residencial. Existem os obrigatórios, que é o de segurança, que olha de forma genérica todos os equipamentos de incêndio que devem ter. E aí você precisa da brigada de incêndio, do gás. E após o acidente, né, o incêndio da Boate Kiss, passou-se a ser obrigatório também o CIMAR, que é material de revestimento e acabamento da edificação. Então, esses não se foge, são obrigatórios. E aí tem condomínios que tem caldeiras, gerador aí que atende a eliminação de emergência. Até em termos de ABNTs e até de NRs, né? Sim. Entra num ponto diferente. Na verdade, o Corpo de Bombeiros ele trabalha muito com as ITs, que hoje são 44, que são instruções técnicas, né, aqui de São Paulo. Legal. Tá. Condomínio, não sei se você já vai saber responder isso, mas eu queria transmitir para você. Condomínio, como teve um incidente muito agressivo, com mortes, o responsável, se não tiver um ABCB, o síndico pode parar até atrás das grades, né? Porque ele é o responsável, ele tem a obrigação de ter uma medida de segurança naquele condomínio. A investigação vai partir para investigação policial, tudo isso, mas vai partir para o predisposto que ele é uma agressão. Ele cometeu uma agressão por ele ter pessoas locadas em um estabelecimento, uma edificação, correndo risco. É um crime. Ele cometeu um crime. Tá? O fato de que fique claro, né? Não fazer também é um crime, né? Sim. Não é só fazer algo errado, a omissão. A omissão porque o síndico ele é civil e criminalmente responsável, né? Pelas pessoas, pela edificação, porque a gente está falando aí de um documento, mas por trás desse documento a gente tem vidas. Né? Então, que é o foco principal, é salvar as vidas ali, né? Proteger e salvar. E tem um outro detalhe muito importante.
Muitos seguros hoje, eles pedem o AVCB para você efetivar a apólice, e em caso de sinistros grandes de incêndio, ele também pede o AVCB. E ele pode sim negar por você não ter o documento. Eu vou pegar um gancho aqui e chamar um quadro que é Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não dá importância para o alvará do Corpo de Bombeiros. Ele primeiro vai te resguardar. Você pode até ser preso caso aconteça alguma coisa, como um incêndio ou uma tragédia dentro de um condomínio, pela omissão de não realizar esse laudo. Outra coisa, você pode salvar vidas, tá? Você é o representante daquele condomínio. Então, cumpra essa obrigatoriedade, cumpra da melhor forma possível, contrate uma empresa ou alguém para lhe assessorar e tenha isso em dia. Vai ser a sua segurança como representante daquele condomínio e a segurança de todos os moradores e visitantes. Então, preserve a vida. Queria agradecer a presença de vocês. Tem algum recado final para deixar para quem está nos assistindo? Bom, o meu recado é que os responsáveis pelas edificações tenham a consciência do quão importante essas ações preventivas, elas podem salvar, como você mesmo disse, vidas, né? E quando a gente se refere em vida, é o filho dele, sim, né? É a mãe dele, então, e é de todos os envolvidos. E eu vejo também grande parte, né, tem muitos síndicos que eles realmente querem fazer isso, mas aí vem um conselho, não, mas precisa pintar porque meu prédio está desvalorizado. Então eu acho que a gente também precisa sobrepor, né, primeiro resguardar as condições do condomínio para depois deixá-lo bonito. Eu vou te agradecer, muito rica essa participação, muito obrigado por estar aqui. E Obrigada. Pegar mais um gancho e dar um recado para o nosso síndico que está nos assistindo. Se por algum motivo os condôminos não aprovarem alguma obra para você tirar o AVCB, primeiro que você tem que tentar com que isso aconteça. Caso isso não aconteça, a minha sugestão é peça renúncia, porque você tem que cumprir uma obrigatoriedade. Lá na frente, se acontecer uma tragédia, você vai ser o responsável. E não dá para alegar que isso não foi aprovado em ata, em assembleia, ok? Washington, muito obrigado pela sua participação. Deixe o seu recado final, por favor. Eu queria agradecer e até respaldar que tudo o que é feito na segurança contra incêndio hoje no Brasil é para salvar vida, é para manter a integridade das pessoas naquela edificação. Então, acho que nós, como os brasileiros, a gente tem que puxar isso para a gente ter a segurança, para cada um viver em segurança. Perfeito, muito obrigado. Você que está em casa, não deixe de curtir o nosso canal, fique antenado com as principais informações do segmento condominial e até semana que vem.